Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 24, e dando início às leituras do livro da Bíblia, no livro dos Juízes, capítulos 1 e 2. Vamos escutarmos e lermos juntos neste exato momento. Josué 24. A renovação da aliança em Siquém. Josué convocou a Siquém todas as tribos de Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais. Eles apresentaram-se diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: outrora, vossos ancestrais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitavam além do rio e serviam a deuses estrangeiros. Tomei vosso pai Abraão do outro lado do Jordão e conduzi-o à terra de Canaã, multipliquei sua descendência e dei-lhe Isaque. Ao qual dei Jacó e Esaú, e dei a este último a montanha de Seir. Depois mandei Moisés e Arão e feri o Egito com tudo o que fiz no meio dele. Fiz sair vossos pais do Egito e, quando chegastes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os israelitas clamaram ao Senhor, o qual pôs trevas entre vós e os egípcios, e fez vir o mar sobre eles, cobrindo-os. Vistes com os vossos olhos o que fiz aos egípcios, e depois disso habitastes muito tempo no deserto. Conduzi-vos em seguida à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão. Eles combateram contra vós, mas eu os entreguei em vossas mãos. Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, combateu contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Mas eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. Passastes o Jordão e chegastes a Jericó. Combateram contra vós os homens dessa cidade, bem como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os iteus, os gergizeus, os heveus e os jebuseus, e eu os entreguei todos nas vossas mãos. Mandei adiante de vós vespas que expulsaram os 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. Desse modo, dei-vos uma terra que não lavrastes, cidades que não construístes, onde agora habitais, vinhas e oliveiras que não plantastes, das quais comeis agora os frutos. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses, a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque, quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O Senhor é o nosso Deus, ele que nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor expulsou diante de nós todas essas nações, assim como os amorreus que habitam na terra. Nós também, nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vós não podereis servir o Senhor, porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso que não perdoará as vossas rebeliões e os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor para servir outros deuses, Ele se voltará contra vós e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Não, clamou o povo, porque é o Senhor que nós queremos servir. Josué disse-lhes: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para prestar-lhe culto. Somos testemunhas, responderam eles. Agora, pois, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. Nós serviremos o Senhor, nosso Deus, respondeu o povo a Josué, e obedeceremos a sua voz. Desse modo, Josué fez um pacto naquele dia com o povo e deu-lhe, em Siquém, leis e prescrições. Josué escreveu tudo isso no livro da lei de Deus, tomou em seguida uma pedra muito grande e erigiu-a ali,
debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor. E disse a todo o povo: Esta pedra servirá de testemunho contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. A morte de Josué. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua propriedade. E aconteceu depois disso que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na terra de sua possessão, em Tanate-Saré, na montanha de Efraim, ao norte do Monte Gás. Durante todo o tempo da vida de Josué, Israel serviu o Senhor, bem como enquanto viverão depois dele os anciãos que conheciam tudo o que o Senhor tinha feito em favor de Israel. Sepultaram também em Siquém os ossos de José que os israelitas tinham trazido do Egito. Eleazar, filho de Arão, morreu também, enterraram-no em Gabaa, cidade de Finéias, seu filho, que lhe tinha sido dada na montanha de Efraim. Juízes 1. A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor: quem dentre nós será o primeiro a combater os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entregarei a terra nas suas mãos. Então Judá disse a Simeão, seu irmão: Vem comigo à terra que me coube por sorte, para combatermos contra os cananeus, depois irei contigo à tua terra. Simeão partiu com ele. Judá travou combate e o Senhor entregou-lhe os cananeus e os ferezeus. Ali encontraram Adoni-Bezeque, atacaram-no e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os polegares das mãos e os álux dos pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e os álux dos pés cortados, apanhavam debaixo de minha mesa os sobejos da comida, como eu fiz, assim Deus me faz, e conduziram-no a Jerusalém, onde morreu. Os juditas atacaram Jerusalém e tomaram-na. Passaram os seus habitantes ao fio da espada e incendiaram a cidade. Desceram dali e combateram os cananeus das montanhas, do meio-dia e da planície. Judá marchou contra os cananeus de Hebron, chamada antigamente Cariate-Arbé, e derrotou Sesai, Aimã e Tolmai. Marchou depois contra os habitantes de Dabir, que antigamente se chamava Cariate-Sefer. Calebe tinha dito: aquele que combater e tomar Cariate-Sefer darei por mulher minha filha Exa. Otoniel, filho de Cenez, irmão mais novo de Calebe, tomou a cidade. Chegando Exa à casa de seu marido, ele moveu-a a que pedisse um campo ao seu pai, e pela segunda vez, ela saltou de seu jumento, e Calebe disse-lhe: Que tens? Dá-me, respondeu ela, um presente, instalaste-me em uma terra árida. Os filhos de Obabe, o Quenita, cunhado de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os juditas, no deserto de Judá, ao sul de Arade, e vieram estabelecer-se com o povo. Judá prosseguiu sua marcha com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus de Sefaate, votaram a cidade ao interdito e ela recebeu o nome de Orma. Judá tomou também Gaza e seu território, bem como Ascalon e Acaron com seus territórios. O Senhor estava com Judá, e ele conquistou a montanha. Conforme o que Moisés tinha dito, deram Hebron a Calebe, que expulsou dela os 3 filhos de Enaque. Os benjaminitas não exterminaram os jebuseus de Jerusalém. A família de José marchou também contra Betel, e o Senhor esteve com eles. E quando exploravam Betel, que antes se chamava Luz, viram um homem que saía da cidade, e disseram-lhe: Mostra-nos por onde se pode entrar na cidade e usaremos de misericórdia contigo. Ele indicou-lhes a entrada, e passaram a localidade ao fio da espada, poupando, porém, aquele homem com a sua família. Este emigrou para a terra dos Iteus, onde construiu uma cidade, a qual pôs o nome de Luz, nome que ela conserva ainda hoje.
Manassés não expulsou os habitantes de Betsã com suas aldeias, nem os de Tanaque, de Dor, de Geblaum, de Magedo, com suas aldeias, porque os cananeus estavam decididos a ocupar essa terra. Quando se tornaram mais fortes, os israelitas fizeram-nos tributários, mas não os despojaram. Efraim não expulsou os cananeus de Gezer, os quais continuaram a habitar em Gezer, no meio de Efraim. Zabulon não expulsou os habitantes de Setron, nem os de Naelol. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, de Acazibe, de Helba, de Afeque e de Rubi. Os filhos de Azer estabeleceram-se entre os cananeus, habitantes daquela terra. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Anate, e estabeleceu-se entre os cananeus, habitantes daquela terra. Os amorreus repeliram os danitas para a montanha, e não os deixaram descer para a planície. Persistiram em ficar em Arharés, em Ajalon e em Salebim. O território dos amorreus estendia-se desde a costa de Acrabim e de Sela, para o norte. Juízes 2. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Galgala a Boquim e disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos conduzi a esta terra que eu tinha prometido com juramento a vossos pais, e vos tinha dito: Jamais hei de romper a aliança que fiz convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os habitantes desta terra e lançareis por terra os seus altares. Ora, vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Por essa razão eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Ao dizer o anjo do Senhor estas palavras aos filhos de Israel, o povo pôs-se a chorar. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Josué despediu o povo, e os israelitas foram cada um para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. Durante toda a vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram, e que tinham testemunhado a grande obra que o Senhor tinha feito em favor de Israel, o povo serviu o Senhor. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território de sua possessão, em Tanate-Heres, na montanha de Efraim, ao norte do monte de Gás. Toda aquela geração se foi também unir a seus pais, e sucedeu-lhe outra que não conhecia o Senhor, nem o que ele tinha feito em favor de Israel. Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram os Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e seguiram outros deuses, os dos povos que habitavam em torno deles. Abandonaram o Senhor para servirem Baal e Astarote. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos de piratas, que os despojaram, e vendeu-os aos inimigos dos arredores, de sorte que não puderam mais resistir-lhes. Para onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para fazer-lhes mal, como o Senhor lhes tinha dito e jurado, e viram-se em grande aflição. Entretanto, o Senhor suscitava-lhes juízes que os livraram das mãos dos opressores. Mas nem mesmo os seus juízes ouviam e continuavam prostituindo-se a outros deuses, adorando-os, abandonaram depressa o caminho que tinham seguido seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não os imitaram. Ora, quando o Senhor suscitava juízes, ele estava com o juiz para livrá-los de seus inimigos enquanto vivesse o juiz. O Senhor compadecia-se dos gemidos que soltavam diante de seus inimigos e de seus opressores. Mas, depois que o juiz morria, corrompiam-se e se tornavam ainda piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Inflamou-se, pois, contra Israel a cólera do Senhor, visto que este povo violou o meu pacto, dizia ele, a aliança que eu tinha feito com seus pais, e não obedeceram à minha voz. Também eu não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou ao morrer. Por elas,
Queria o Senhor provar os israelitas, e ver se eles seguiriam ou não o caminho do Senhor, como o tinham feito seus pais. E o Senhor deixou subsistir todas essas nações que não tinha entregue nas mãos de Josué, e não as quis expulsar logo. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Paz e bênçãos a todos.